Lab Pub no ar, conversando com o André Cáceres, escritor, crítico literário, editor agora. E é disso que a gente vai conversar, porque ser editor full-time assim, é uma coisa mais nova na carreira desse autor de ficção científica, já reconhecido, apesar de pouco tempo relativamente que ele está publicando, mas já tem um destaque, um crítico literário experiente que publica vinha publicando no estado de São Paulo, não sei se está publicando ainda. André, me conta, o crítico literário teve que ficar um pouco no banco de reservas para o editor entrar. E como é que está sendo essa tua experiência agora como editor na editora SESI São Paulo, que é uma casa super de prestígio também, né? De fato, assim, eu pausei um pouco o meu trabalho como crítico, mas só um pouco, porque eu ainda continuo escrevendo, fiz alguma coisa para o Estadão de lá para cá, ainda escrevo bastante na revista da Tag, que ainda dá para fazer algumas matérias bem bacanas ali sobre os livros que eles lançam em parceria com outras editoras, e continuo escrevendo para mim mesmo, escrevendo ensaios, enfim, que é sempre algo que me agrada muito. Eu nunca vou parar de escrever ali críticas, mesmo que publique elas imediatamente ou não. Mas a carreira ali nova como editor é muito interessante, porque eu sempre fui muito ligado ao mundo do livro ali, mas nunca trabalhei diretamente, né, numa editora, né? Nunca trabalhei diretamente no mercado editorial. E ajuda até você ter outras perspectivas, você entender como o livro é feito ali, né? É diferente você comer a salsicha e saber como ela é fabricada. Então, acho que está me abrindo, e ainda está me abrindo, porque é uma coisa muito recente, são 4, 5 meses ali que eu estou na editora do SESI, eu editei 2 livros só, então é uma coisa muito recente, até essa questão do período com que você faz as coisas, porque eu fazia uma matéria toda semana, no mínimo, além de outras materinhas pequenas, mas uma matéria grande toda semana. Agora você edita um livro em 2 meses, 3 meses, 4 meses, e não, o ritmo é esse, assim, né? Acaba que é uma mudança de ritmo muito grande, de uma coisa super rápida, frenética, instantânea, que é o jornalismo, para uma coisa super pensada e elaborada, que é um livro, né? O mercado editorial. De fato, o livro não vai embrulhar o peixe no dia seguinte, então você tem que fazer com todo o cuidado que você puder, e não necessariamente com pressa, né? Então, está sendo uma experiência muito diferente, assim, ter acesso a esse outro lado do meio editorial. Me resume a tua trajetória até esse momento que você está no SESI. Eu fui repórter no UOL, escrevendo sobre cultura, mas principalmente sobre música no UOL por 2 anos. Depois eu fiquei 6 anos no Estadão, escrevendo majoritariamente sobre literatura, mas acabava cobrindo de tudo, porque não tem jeito, assim, na redação você faz tudo, mas cobri principalmente literatura nesses 6 anos. E publiquei livros, publiquei 2 livros de ficção científica, um livro de reportagens junto com a Bruna Meneghetti. Então, eu participei de várias coletâneas de contos, publiquei contos em várias revistas, jornais literários, então tive um pouco acesso ali a esse lado editorial, mas um pouco de fora, e agora sim estou trabalhando como editor lá na SESI, e tendo acesso ali ao processo editorial completo, né? Desde um original, ainda sem o contrato de direito autoral assinado, só o original mesmo, até chegar o pessoal da gráfica com aquele livro quentinho, assim. Então está sendo bem interessante ter acesso agora do lado de dentro desse processo. André, imagino que assim, eu vou pirar aqui na pergunta, imagina essa mudança, a gente sai da redação, daí entra na editora para trabalhar, senta na cadeira e fala assim, e agora? Eu começo por onde? Por onde você começou? Já tinha ali um original pronto na sua mesa, brilhando para você trabalhar em cima? Como é que a coisa acontece, né? Como é que você se ambienta e pega a coisa pelo pé, assim, né? Eu tinha vários livros, não foi, tem outros editores também
na editora do SESI, e a gente já chegou ali com alguns livros precisando ser publicados. Enfim, tinha livros sobre um livro que eu peguei para editar foi sobre a Semana de 22, então era um livro já sobre uma temática que tinha uma data específica, assim. Então foi interessante ver essa questão de prazos, né? Porque eu cheguei na editora do SESI em novembro. Se você me falasse no Estadão que eu tinha que fazer alguma coisa para fevereiro, eu pensaria, mas fevereiro é daqui a muito tempo, eu consigo fazer 1000 coisas para fevereiro. E já numa editora de livros, o processo é totalmente diferente. Assim, novembro para fevereiro é um estalo de dedo. Então, é muito interessante assim como esses prazos se esticam e se encurtam. Assim, é um processo realmente muito fascinante, o processo de publicação de um livro, né, de transformar um original em algo realmente ali, um produto vendável, porque por mais que o livro seja essa coisa sagrada e maravilhosa que a gente gosta tanto, também é um produto, é uma coisa que vai ser vendida, vai ter etiqueta de preço, vai ter nota fiscal. Então é interessante também pensar nesse lado burocrático, nesse lado administrativo. Eu fico mais com o lado editorial mesmo, mas eu estou ali sentado do lado de pessoas que estão tratando de venda, de estoque, de remessa, de nota fiscal, e é muito interessante também ter acesso a esse outro lado, o lado menos glamuroso do livro. Você acha que cabe no meio editorial um pouco mais da urgência do jornalismo ou não? As coisas realmente têm o seu tempo já estabelecido e é assim que tem que ser? Eu acredito até que em alguns lugares exista essa urgência. A gente vê, por exemplo, no mercado editorial norte-americano, como existem livros ali falando sobre o momento assim atual. Por exemplo, quando começou a pandemia, em março de 2020, em maio já tinha livro grosso, publicado sobre o coronavírus, sobre o que se sabia até então. A mesma coisa no cenário político lá. Você tem alguns repórteres que são especializados de fato em cobertura política, de uma forma que eles cobrem a coisa em cima da marca e com livros, não só com reportagens em revistas, em jornais, em periódicos, em sites. Então, de fato, existe mercado para essa urgência, desde que ela faça ali algum sentido. De fato, alguns livros são muito interessantes. Tem o Bob Woodward, por exemplo, cobre todos os presidentes desde o caso Watergate, e os livros dele, não tem nenhum livro dele que você joga fora e fala que não serve para nada. Ele realmente traz coisas muito interessantes. Então, existe espaço para essa urgência no meio editorial. Mas isso não quer dizer que você tenha que sacrificar todos os processos, a calma, o cuidado na hora de confeccionar o livro. E também não quer dizer que todo livro precise passar por esse processo de urgência. Enfim, tem livros que de fato precisam ser mais pensados. Você não precisa lançar um livro de poesia, não precisa ter uma data específica, um prazo, né? Ou como dizem na Faria Lima, um deadline. Você realmente não precisa desse furor todo quando se trata de literatura, de poesia, assim. Então, existem livros e livros, mas existe sim esse espaço no mercado editorial para urgência também. Agora, fechando o nosso papo, voltando para o começo dele, quando a gente estava falando de crítica literária. Você agora está como professor também na LabPub, de um curso de formação do crítico literário. E muito interessante o que você disse de que, mesmo tendo pausado um pouco essa ação como crítico, porque está trabalhando como editor, mas você escreve para você mesmo. Isso tá aí uma dica boa, né? Fazer as pessoas, a gente fazer as resenhas por fazer mesmo, para praticar isso. Exatamente, assim, esse curso, que aliás é uma honra para mim de ministrar no LabPub, ele também pode, o público-alvo dele, claro, tem jornalistas, tem booktubers, instagramers, tiktokers, tem resenhistas de toda sorte, mas também tem leitores, porque por mais que você não publique as suas reflexões, você ter acesso ali a um conjunto de ferramentas que te faça pensar sobre um livro e compreendê-lo de uma forma melhor, pode tornar você um leitor melhor.
o escritor argentino Jorge Luis Borges dizia que ele tinha muito mais orgulho das páginas que leu do que das páginas que escreveu. E olha que ele é um dos maiores autores da história da literatura universal. Então, a atividade de leitor, às vezes, parece que não é tão valorizada quanto poderia ser, mas sim, de fato, quando você lê e tem uma leitura com bastante reflexão, quando você faz anotações, os meus livros, pelo menos, eu vou dobrando a pontinha da página, escrevendo coisa, anoto alguma coisa aqui, alguma coisa lá. Os mais puristas ali odeiam que se faça isso, mas eu adoro quando eu compro um livro num sebo e ele vem cheio de anotações, porque parece que eu estou tendo acesso ao livro e ao pensamento de outra pessoa, que no fim das contas o livro é o pensamento de outra pessoa também. Legal, André. Muito obrigado. Nos vemos no curso e boa sorte aí na continuidade no seu trabalho no SESI. Obrigado, viu, André? E obrigado aí pelo papo, pelas perguntas, foi muito bacana.